Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Samuel Rocha, começando aqui mais um vídeo para o canal. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E também você que vai assistir esse vídeo, eu peço para que você, além de assistir todo o vídeo, né? Ao fim, deixe aquele joinha para fortalecer-nos, tá bom? E quando se inscrever no nosso canal, por favor, ative sininho, né? Aquele sininho de notificação lá para o YouTube poder te notificar assim que lançarmos mais vídeos lá na plataforma, tá bom? E hoje nós vamos falar do monte mais alto do mundo, o Monte Everest. Vamos lá? E hoje nós vamos falar sobre esse monte, mas de uma forma diferente, né? Talvez vocês vão esperar que eu aborde o assunto, né? Mas voltado para o ponto de vista científico e geográfico, mas não é dessa forma que eu quero falar sobre o Monte Everest. O Monte Everest, localizado no Himalaia, é a montanha mais alta do mundo, atingindo 8.848 metros acima do nível do mar. Está situado na fronteira entre o Nepal e o Tibete e é um dos picos mais reconhecidos e desafiadores para alpinistas aventureiros. Pois o Monte Everest, né, atualmente é a montanha mais alta, né, tendo como base o nível do mar, 8.800 metros de altura, quase que 9 quilômetros, né, de altura, o Monte Everest. Agora, muita coisa que não se fala sobre o Monte Everest é que é uma montanha mortal, não é isso? E muitas pessoas vão lá se arriscando, né? A fim de praticar o alpinismo. Um dado aponta que cerca de 300 pessoas morreram no Monte Everest desde o início dos registros de alpinismo na região. Há um século com muitos corpos ainda lá. O número de mortos continua a aumentar, com 8 mortes em 2004 e 18 em 2023. Então, esse censo que eu acabei de comentar é de 2023, né? Nós já estamos em 2025. Então, certamente, esse número já é maior, né? Certamente, entre 2023 e 2025 aí, algumas pessoas já perderam a vida lá, né? Então, cerca de 300 pessoas ou aproximadamente mais pessoas já morreram no Monte Everest, né? Um fato interessante é que muitos corpos ainda permanecem no monte, né? Já que é um lugar de difícil acesso, muito vento, temperaturas muito abaixo, né? Então, o que dificulta o acesso para o resgate, não é isso? O acidente mais mortal no Monte Everest foi uma avalanche em 2014. Em 2014, esse avalanche aconteceu e matou cerca de 12 Sherpas, né? Os Sherpas são os guias ali que auxiliam os alpinistas, né, na montagem das barracas, levando as coisas, né? Então, essas pessoas ali nativas, né, elas são pagas para dar suporte aos alpinistas. Então, em 2014, 12 Sherpas morreram, né, no avalanche que ocorreu. Esse avalanche fica sendo o mais mortal da história do Monte Everest. Então, certamente ainda existe corpos, né, que estão congelados lá. Agora, um assunto que é muito interessante é o fato de que o Monte Everest, todos os anos, ele é cobiçado por pessoas praticantes do alpinismo, né? Essas pessoas se disponibilizam a enfrentar o desafio e chegar ao cume do monte, ao topo do monte, né? Mas o que na verdade acontece é que muitas dessas pessoas acabam perdendo a vida, não é? Já que o resgate, né? O local é de difícil acesso para o resgate, né?
devido às temperaturas, acaba dificultando o resgate. Então, muitas pessoas acabam perdendo suas vidas. E um fato interessante é que as temperaturas no Monte Everest, elas variam, né? Elas variam durante os períodos do dia, né? E à noite atingem, né, os picos mais baixos de temperatura ali. E podendo chegar a menos 80 graus, né? Menos 80 graus Celsius, né? Com sensações térmicas aí de até menos 80 graus, o que é muito frio, né? E aí, teria coragem de enfrentar temperaturas como essa e chegar ao topo do Monte Everest? Conta para nós nos comentários. Eu sou Samuel Rocha, vou encerrando mais um vídeo aqui para o canal. Eu peço que você não saia do vídeo sem deixar aquele joinha para fortalecer-nos, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para você receber os próximos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo.